A maconha tem sido utilizada pelos seus efeitos psicoativos há séculos. Estima-se que mais de 70% dos jovens entre 27 e 32 anos nos Estados Unidos já tenham consumido a maconha pelo menos uma vez na vida, mesmo ela sendo uma droga considerada ilícita. E apesar da forma como a maconha é tratada legalmente, muito debate existe acerca dos seus efeitos sobre a nossa saúde. Por um lado, há quem advogue pelos efeitos positivos dessa substância. Pelo outro, há quem foque naquilo que há de negativo a respeito do seu uso. Mas afinal de contas, quais são os efeitos que a maconha traz para o nosso cérebro? Hoje eu vim trazer para você o estado da arte na pesquisa sobre os efeitos da maconha no cérebro. Assim, você pode se embasar e também formar a sua opinião por si mesmo. Se você gostou do tema desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos e dar aquele like para dar aquela força, né? Para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E eu também quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo se você é a favor ou contra a descriminalização da maconha e por quê. Mas sem mais demoras, vamos lá para o nosso vídeo. Quem fuma maconha geralmente o faz pelos seus efeitos de alteração na percepção consciente. Efeitos esses que trazem uma sensação de euforia, né, de alegria e também de relaxamento. A famosa good vibes. Hoje, o central debate sobre a descriminalização da maconha tem duas pontas que precisam ser amarradas. De um lado, a gente vê que tem pesquisas indicando que ela traz benefícios para a saúde, né, benefícios medicinais em determinadas condições, enquanto que, por outro lado, a gente tem o pessoal que ressalta os efeitos negativos que o consumo da planta pode trazer para a nossa saúde. Efeitos esses que podem impactar a cognição e o neurodesenvolvimento dos indivíduos que o usam, além do potencial aditivo, né, de ficar viciado no uso dessa substância. E parte dessa dicotomia tem a ver com a composição da maconha. Você provavelmente já ouviu falar no THC e no canabidiol, sendo o THC o principal componente psicoativo da planta, enquanto o canabidiol é um fitocannabinoide também bastante presente nos estudos a respeito dos efeitos da maconha. Estes são os componentes mais estudados pelos cientistas, mas acontece que já foram identificados mais de 100 canabinoides presentes na planta. O que implica numa enorme complexidade para entender como que esses elementos interagem e como que a gente conseguiria isolar os efeitos dessas substâncias. E para entender os efeitos da maconha sobre o nosso corpo e o nosso cérebro, a gente precisa entender em qual sistema dentro do nosso cérebro ela atua e como que esse sistema funciona. E esse sistema que eu estou falando para vocês é o sistema endocannabinoide. Endo significa aquilo que é próprio do corpo, e canabinoide porque tem a ver com esse tipo de substância que a gente chama de canabinoides. Quando falamos de endocannabinoides, estamos falando então de substâncias canabinoides que são produzidas pelo próprio corpo. Isso quer dizer que você produz maconha dentro do seu próprio corpo? Não, isso apenas quer dizer que o cérebro produz esse tipo de substância também e que esse tipo de substância também é utilizado por ele para processar a informação. Assim como ele também usa de dopamina, serotonina, adenosina, glutamato, GABA, enfim, aqui a lista é imensa. Entre eles nós temos os endocannabinoides. Esse tipo de substância a gente chama de neurotransmissores. E como que funciona um neurotransmissor no cérebro, né? O que ele faz? Neurotransmissores como os endocannabinoides, para eles exercerem a sua ação, eles precisam se ligar a uma estrutura dentro da célula, no neurônio, que a gente chama de receptor. O sistema endocannabinoide no nosso corpo, ele tem basicamente dois tipos diferentes de receptores que foram identificados. Um deles é o CB1, que está principalmente localizado no nosso sistema nervoso central, então cérebro e medula, enquanto a gente também tem os receptores do tipo CB2, que estão espalhados pelo resto do corpo. O sistema endocannabinoide então é constituído principalmente por três partes. A gente tem os receptores, principalmente CB1 e CB2. A gente tem os endocannabinoides, sendo os mais estudados a anandamida e o 2-AG. E a gente tem na outra ponta também as enzimas responsáveis pela sua metabolização, pela sua síntese, pela sua recaptação ou então pela sua degradação no meio celular. Vamos focar um pouquinho agora nos receptores, a nossa primeira parte aqui desse sistema endocannabinoide.
Como eu falei, o receptor do tipo CB1 ele está principalmente presente no sistema nervoso central, mas ele também pode ser encontrado em outras partes do corpo, como nos sistemas circulatório, reprodutivo e digestório também. No cérebro também eles estão amplamente difundidos em várias regiões diferentes, mas as suas principais concentrações ficam nas regiões do hipocampo, do cerebelo, dos núcleos da base e dos córtex frontal, cingulado e temporal. Isso é importante porque cada uma dessas regiões geralmente está atrelada a uma função específica, então quer dizer que o efeito da maconha provavelmente vai estar ligado com as funções que essas regiões do cérebro desempenham. Já os receptores CB2, por outro lado, eles estão principalmente relacionados com a atividade do nosso sistema imune, estando presente nas células imunes do nosso corpo. Então, considerando essa distribuição dos receptores para canabinoides no nosso corpo, o que a gente pode concluir de imediato é que a gente vai ter uma série de efeitos da maconha no nosso organismo. Efeitos esses que podem estar ligados com, por exemplo, o controle motor do nosso corpo, já que a gente está falando aqui que temos receptores canabinoides tanto nos núcleos da base como no cerebelo. A gente também vai ter coisas relacionadas com a memória, afinal de contas, a gente está falando aqui de receptores que estão presentes no hipocampo. A gente também vai ter efeitos na memória de trabalho, porque a gente está falando de córtex frontal, tomada de decisões, planejamento, capacidade de regular as nossas emoções, bem como também ações pelo nosso sistema autônomo e também imunes. Só que mais interessante ainda, a maconha tem efeitos sobre o neurodesenvolvimento, seja na sobrevivência, na maturação dos neurônios, assim como na regulação das sinapses, as conexões entre eles. Mas tá, até agora eu listei uma série de exemplos de funções que podem ser afetadas pelo uso da maconha. Mas esses efeitos, eles são positivos ou eles são negativos? E é aqui que mora a controvérsia, porque existem evidências para os dois lados. Vamos falar aqui um pouco sobre o THC primeiro. Alguns estudos com cultura de célula, é bastante importante ressaltar isso aqui, indicam que o THC ele pode ter efeitos neurotóxicos de curto prazo, como a atrofiação e degeneração de neurônios e também a inibição da formação de novas conexões entre eles, novas sinapses. Um outro efeito que foi observado também é a quebra de DNA dessas células. Isso falando em termos estruturais, de estrutura dos neurônios. Mas os aspectos funcionais também podem ser impactados negativamente pelo THC, pelo menos em roedores. Que aqui também mora uma outra distinção importante a ser feita. Não estou falando de estudos com humanos, estou falando de estudo com ratinhos. Esses mostraram um desenvolvimento prejudicado das suas funções sociais, cognitivas e motoras com o uso agudo de THC. Por outro lado, também há estudos que encontram efeitos neuroprotetores tanto do canabidiol quanto do THC. Por exemplo, em cultura de células, tanto de células do córtex quanto do hipocampo, que os pesquisadores encontraram que a administração aguda de canabidiol e THC é capaz de conter a proliferação de células cancerígenas neste meio de cultura, além de proteger as células de efeitos estressantes, como a excitotoxicidade causada pelo excesso de glutamato nas células, quanto os danos causados por hipóxia, a falta de oxigenação destas células. Agora vamos se aprofundar um pouco mais na dinâmica dessas coisas, Vale lembrar que para que essas substâncias, tanto THC quanto canabidiol, para que elas exerçam seus efeitos, elas precisam competir com os endocannabinoides, com essas substâncias que também se ligam a esses receptores e são produzidas pelo próprio corpo, pelo próprio organismo. Substâncias essas como o 2-AG e a anandamida, por exemplo. Então esse efeito ele vai ser mediado tanto pela presença desses receptores nas diversas regiões do cérebro, então quão concentrados eles estão, assim como a quantidade de 2-AG e anandamida que também estão presentes nessas regiões para competir com os efeitos do THC e do canabidiol. Isso quer dizer, por exemplo, que em algumas situações o THC vai ter que competir por espaço com os endocannabinoides que estão presentes naquela região. E geralmente o THC ele tem uma eficácia menor em mimetizar o efeito que essas substâncias produzem no corpo. Mimetizar quer dizer imitar os efeitos que essas substâncias produziriam naturalmente. Por causa dessa menor eficácia em ativar esses receptores,
Quando a gente usa o THC, insere ele nessa região, o que vai acontecer? Os receptores que poderiam estar ocupados com os endocannabinoides endógenos, né, por exemplo, anandamida, 2-AG, eles vão perder seu espaço para o THC que está se ligando mais fracamente a esse receptor, gerando uma atividade menor do que seria esperada. Portanto, a gente chama isso de uma inibição, né, um efeito antagonista do THC em relação à atividade normal desses receptores. E por que isso é importante, né? Qual que é a relevância disso que eu estou falando aqui? Isso é importante porque, por exemplo, foi realizado um estudo com ratinhos onde eles estavam querendo estudar os efeitos dos canabinoides sobre a ansiedade. Os autores desse estudo encontraram que a aplicação do THC tinha um efeito ansiogênico, ou seja, um efeito de gerar ansiedade nos animais. Mas eles não foram lá só aplicar THC para ver o que acontecia. Eles também aplicaram aquilo que a gente chama de agonista dos receptores CB1. Né? Então, substâncias que, ao contrário do THC, que diminuem a eficácia dos nossos endocannabinoides, substâncias que potencializam o seu efeito. Eles observaram o quê? Efeitos terapêuticos desse tipo de substância sobre a ansiedade nesses animais. Ou seja, a partir do entendimento de como que o THC, que age como um antagonista dos endocannabinoides, gerando ansiedade no modelo animal, a gente encontra uma substância do tipo contrária, né, agonista desses receptores CB1, que tem um efeito terapêutico sobre a ansiedade, o que nos faz crer que a gente tem um novo alvo terapêutico para desenvolver fármacos para tratar esse tipo de condição em humanos. Além dos efeitos do THC, do canabidiol, dependerem da quantidade de receptores e também da quantidade de endocannabinoides presentes em uma determinada região do cérebro, outros fatores podem desempenhar um papel importante na sua ação, seja ela o desenvolvimento neuronal dessas regiões, né, o estado de desenvolvimento neuronal dessas regiões, ou mesmo o estado de saúde ou doença geral do indivíduo. Muitos dos efeitos neuroprotetores do canabidiol foram encontrados em situações onde havia aplicação pré ou logo após uma lesão que ocorreu no cérebro daqueles indivíduos. O que indica que os efeitos protetores do canabidiol podem estar ligados imediatamente à cadeia de eventos que acontece quando tem algum tipo de inflamação no tecido do cérebro. Por exemplo, em alguns modelos animais de transtornos neuropsiquiátricos, o uso crônico do canabidiol ajudou a restaurar as vias canabinoides que estavam deficitárias nesses animais, ajudando eles a recuperar tanto sua função cognitiva quanto às vezes social ou motora. Mas por outro lado, quando a gente olha para animais saudáveis, a mesma aplicação de canabidiol gerou efeitos negativos sobre esses sistemas cognitivos. Mas por outro lado, quando a gente olha para a administração em animais saudáveis, a gente vê que na verdade é o efeito oposto e que há prejuízo nessas funções sociais e cognitivas. E além disso, os efeitos benéficos ou negativos do THC, do canabidiol, eles podem estar ligados com um tipo de doença específico. O uso de maconha e THC, por exemplo, tende a guardar uma relação com o desenvolvimento de psicose nos indivíduos. Mas o canabidiol, quando aplicado em pacientes com psicose, tem um efeito terapêutico sobre eles, agindo como um antipsicótico. Além disso, em indivíduos saudáveis, o uso de maconha pode promover déficits cognitivos, como problemas de memória, enfim. Mas quando a gente olha para os indivíduos que foram diagnosticados com psicose, o uso de maconha pode ter efeitos benéficos sobre as suas cognições. Aí você para e me pergunta, né? Poxa, como é que isso pode estar acontecendo? Esses efeitos, né, que são aparentemente contraditórios do uso da maconha, de acordo com a condição de saúde do indivíduo, ainda não são muito bem entendidos, mas já existem algumas propostas que visam explicar o porquê que esse tipo de coisa acontece. Os detalhes eles fogem do escopo desse vídeo, mas se você quiser saber, você pode procurar mais a respeito de efeitos de micróglias dentro do cérebro, ou mesmo algumas alterações genéticas que podem ter efeito aqui, como alterações do gene DAT1. Bom, até agora eu tenho falado sobre o efeito do THC, do canabidiol em condições mais controladas de laboratório, em culturas de células, modelos animais, etc. Mas vale a pena a gente ressaltar aquilo que mais interessa, que é o uso recreacional da maconha, né? A maconha como seu uso recreativo.
E o que é que a gente observa na mudança da estrutura do cérebro dos indivíduos que utilizam maconha de forma recreacional? Vale ressaltar aqui que os efeitos eles são bastante mistos e controversos e tem sido difícil de replicar a maior parte desses estudos. O que indica pra gente é que o uso da maconha está relacionado com mudanças na estrutura do cérebro de alguma forma, mas que as mudanças específicas que acontecem podem estar ligadas com fatores externos também, interagem de forma complexa e que é difícil de atribuir uma relação de causa e efeito sobre essas alterações que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, a gente teria uma downregulation, que é simplesmente uma diminuição dos receptores do tipo CB1 em regiões corticais, por exemplo. Mas essa diminuição do número de receptores para endocannabinoides tipo CB1, ela pode ser revertida após algum tempo, cerca de um mês, sem utilizar maconha. O que para efeitos do cérebro é uma regulação até que bastante rápida. E vale lembrar que a diminuição de receptores, ou aumento do número de receptores no cérebro, é algo extremamente normal, faz parte do funcionamento do cérebro. Sempre que existe uma substância em excesso ou uma substância em falta, o cérebro tem essa capacidade plástica de alterar o número de receptores que ele expressa nas membranas dos seus neurônios para que a atividade, né, o nível de ativação daquela região se mantenha estável, né, uma busca por homeostase que a gente está falando aqui. Já os efeitos com o imaginamento cerebral, eles são mais contraditórios. Para você ter um panorama geral, quando você pega todos os estudos que foram realizados de imaginamento e faz uma comparação entre eles, você vê que entre os publicados, metade daqueles que comparam indivíduos que usam maconha com aqueles que não usam maconha falharam em encontrar diferenças estatisticamente significativas entre esses grupos. E isso tem um detalhe importante, porque na forma como a gente faz ciência hoje em dia, é mais fácil você publicar um artigo que encontra efeitos significativos do que aqueles que não encontram efeitos estatisticamente significativos. Tá? Então tenha isso em mente quando a gente for falar dos próximos achados aqui. Além disso, dentre aqueles que encontram efeitos significativos, não há uma convergência em relação à direção e ao tamanho do efeito. Por exemplo, enquanto alguns estudos indicam um aumento no volume de uma determinada região do cérebro, outros podem indicar uma diminuição no volume do cérebro. Então fica difícil estabelecer qual que vai ser realmente o efeito provocado pela maconha nesses casos. Talvez um dos achados mais conhecidos nesse sentido seja da diminuição do tamanho do hipocampo nos indivíduos que utilizam maconha. O hipocampo é uma região do cérebro que está ligada à formação de novas memórias, né? Então você fala que o pessoal que não consegue aprender, não consegue formar novas memórias, que é esquecidão e tal, isso aí é um estereótipo comum em relação aos indivíduos que fumam maconha. Mas mesmo esse achado tem sido difícil de replicar, o que faz com que a força da evidência nesse sentido seja no mínimo questionável. Só que não só de volume e de áreas corticais se faz um cérebro saudável. A gente também precisa olhar para as conexões entre essas diferentes regiões do cérebro e ver como que elas estão, né? A gente vai olhar agora para aquilo que a gente chama de matéria branca, que são essas fibras que conectam uma região do cérebro com outras, né? São grandes tratos de axônios de neurônios por onde trafega a informação no cérebro. E o que os estudos mais recentes indicam é que pode haver uma alteração nessas fibras, principalmente em dois conjuntos de fibras que são bastante importantes dentro do cérebro. Uma delas é o corpo caloso, que conecta os dois hemisférios cerebrais como um todo. Enquanto a gente tem outra que é chamada de forceps minor, que conecta os dois lobos frontais do cérebro. Mas mesmo que os estudos mais recentes tenham encontrado efeitos sobre essas duas fibras do cérebro, a gente tem os estudos um pouco mais antigos que não eram capazes de detectar essas diferenças ainda, o que sugere que o tamanho do efeito pode ser um tanto pequeno e que mais estudos são necessários para sedimentar realmente essas hipóteses. O que realmente a gente dá por certo é que algumas métricas em relação à morfologia do cérebro elas são alteradas com o uso da maconha. Mas ainda tem uma longa jornada pela frente para a gente conseguir realmente desmistificar os efeitos por trás do uso da maconha
e métodos que a gente precisa refinar para que a gente consiga entender melhor como que se dão essas interações complexas, né? Eu falei que a gente tem mais de 100 componentes canabinoides dentro da folha da maconha e que todos eles podem interagir de alguma forma com os nossos sistemas, seja endocannabinoide ou algum outro tipo de sistema no corpo. A própria maconha tem sido ligada também em seus efeitos ao sistema opioide do corpo. Um outro sistema cerebral muito importante ligado com efeitos cognitivos, ligado com a dor, enfim, com vários outros processos dentro do nosso organismo. Além disso, a gente não pode esquecer que geralmente o uso de uma substância vem acompanhado com o uso de outras substâncias, né? E no caso da maconha, essas substâncias incluem tanto álcool, quanto tabaco, quanto cafeína, enfim, existem várias outras que podem potencializar ou mesmo diminuir os seus efeitos. Até agora eu discuti bastante dos efeitos, principalmente acho que negativos, né, em relação ao uso da maconha, mas vale a pena pegar um tempinho a mais aqui para falar sobre os efeitos do canabidiol e as promessas terapêuticas que a gente tem encontrado com essa substância. E algo que traz esperança pra gente é que o canabidiol ele tem mostrado um efeito terapêutico no tratamento de dores, de ansiedade, psicose, inflamações e até mesmo controle de crises convulsivas. Além do mais, lembra que eu falei que o THC ele tem um efeito lá nos receptores CB1 do nosso corpo? O canabidiol ele parece ter um efeito contrário, no sentido de atenuar os efeitos negativos ou de toxicidade causados pelo THC. Além do mais, se a gente aplica uma pequena dose de canabidiol ao cérebro dos indivíduos que utilizam maconha, a gente vê uma função restaurativa sobre o volume dos seus hipocampos. Isso quer dizer que você pode sair fumando maconha que tá tudo bem, afinal de contas tem a THC e CBD lá? Não, porque as quantidades e concentrações de canabidiol ainda são muito pequenas perto das concentrações de THC que dão o efeito psicoativo da planta, né? E essa tendência de serem cada vez menores só tem aumentado. A gente está falando aqui de concentrações no nível de 0,1 a 0,4% de canabidiol para de 5 até 15% de THC. E vale ressaltar de novo que a gente tem tanto canabinoide na planta da maconha que outros endocannabinoides eles têm até concentrações maiores que o canabidiol em relação ao THC. Por fim, eu gostaria de falar sobre mais uma classe de canabinoides aqui, que são os canabinoides sintéticos. Eu vou passar sobre isso super rapidamente, mas é importante que vocês saibam que existem substâncias, né, que são utilizadas com efeitos de tratamento, e eles têm sido utilizados de forma terapêutica, de forma interessante, por exemplo, controlando a sensação de náusea em pacientes com câncer submetidos à quimioterapia, mas também estão sendo utilizados de forma irresponsável como uma forma de recreação. Só que esses canabinoides eles foram desenvolvidos para terem efeitos muito mais fortes do que os do THC normalmente teria. E eles podem trazer verdadeiros riscos para a nossa saúde, como agitação, taquicardia, ansiedade, surtos psicóticos e até mesmo de desencadear ataques de pânico. Lembrando que essas são substâncias produzidas pelo homem, né? São de formulação sintética e não estão presentes geralmente no uso tradicional da maconha, mas isso eu quis trazer aqui como um plus, um bônus de informação para vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram de todas essas informações, querem saber mais a respeito de drogas, deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito da descriminalização da maconha, qual que é a sua opinião a respeito do assunto com base em tudo isso. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Até lá, eu sou Nicolas, sou neurocientista e vejo vocês na próxima.